Olá, amigas e amigos do canal Livros do Mundo. É com grande alegria que volto a estar com vocês para apresentar mais um audiolivro, que é uma nova obra de conteúdo qualitativo que esperamos que lhes acrescente valor para a sua reflexão. A leitura de hoje é original do livro 10 Basic Rules for Better Living, escrito por Manly P. Hall. Nesta obra, exploraremos princípios simples, mas profundamente significativos, que podem transformar a sua vida. Essas regras não são apenas conselhos, são guias valiosos para lhe ajudar a moldar a sua existência mais plena e satisfatória, através de lições que inspiram, desafiam e, acima de tudo, capacitam você a cultivar uma vida repleta de significado e propósito. Cada regra é uma peça essencial para construir um caminho mais rico em realizações pessoais e felicidade duradoura. Então, prepare-se para absorver sabedoria, reflexão e inspiração. Permita que essas 10 regras sirvam como um guia para iluminar o seu caminho em direção a uma vida mais plena e gratificante. Então, venha conosco a focar sua atenção nas 10 regras básicas para uma vida melhor. O seu caminho para uma vida mais significativa começa agora. Mas antes da audição, venho pedir encarecidamente sua inscrição no canal, o seu gostei e ativação do sininho, que o habilitará sempre a receber em primeira mão os próximos audiobooks. Seja assinante, divulgue o canal para seus contatos. Sem mais, muito obrigado e vamos ao vídeo. 10 regras básicas para viver melhor. Por Manly Palmer Hall, 4ª edição, do Philosophical Research Society. 10 regras básicas para uma vida melhor. Desde que nossa civilização passou para um nível industrial intensivo, nossa psicologia de vida foi submetida a uma variedade de pressões desconhecidas por nossos ancestrais. Como resultado, precisamos de uma declaração básica de princípios adequados às condições atuais. Podemos aproveitar essa oportunidade, portanto, para recomendar 10 regras básicas para uma vida melhor. Se você escrever essas sugestões profunda e firmemente nas tábuas de sua memória, a vida será mais fácil e mais objetiva. Número 1. Para de se preocupar. A ideia popular de que uma pessoa que se preocupa é um cidadão atencioso e consciente é falsa. Os egípcios perceberam isso quando incluíram a preocupação entre seus pecados capitais. Não confunda ponderação e preocupação. A pessoa ponderada planeja soluções, mas o preocupado simplesmente se dissolve em sua própria dúvida. Se você pensar direito, terá menos motivos para se preocupar. A pessoa que se preocupa não apenas sofre o mesmo desastre muitas vezes, mas também prejudica a sua saúde e irrita todas as pessoas com quem entra em contato. Muitas coisas nesse mundo que exigem reflexão, mas, na verdade, não há nada a temer além do medo. Número 2. Pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. Cada um de nós gosta de se sentir que está no comando de sua própria vida. No momento em que reconhecemos os direitos dos outros de buscar a vida, a liberdade e a felicidade de acordo com seus próprios sonhos e esperanças, aspirações, começamos a conservar nossos próprios recursos. É muito debilitante dar conselhos que são ignorados ou rejeitados, e igualmente decepcionante tentar possuir e dominar pessoas que imediatamente se ressentem e combatem nossas tendências ditatoriais. Ficamos magoados, mas elas não veem as coisas do nosso jeito e guardamos os conselhos para nós mesmos e para aquele que os solicitam e que, portanto, são gratos. Todos os envolvidos serão beneficiados. Número 3. A ambição moderada. Há uma tendência de ignorar as bênçãos naturais e simples enquanto nos lançamos em direção a objetivos distantes. Cada indivíduo tem certas capacidades. Se ele souber reconhecer as suas próprias habilidades
e trabalhar com elas, poderá alcançar a segurança pessoal. Se no momento ele não estiver constantemente vendo o que não é razoavelmente alcançável, nunca poderá reconhecer a felicidade ou o contentamento. O homem sábio observa os resultados desastrosos das ambições incontroláveis e opta pela moderação. Não é necessário ser famoso para ser feliz, nem ser o principal cidadão da comunidade para satisfazer o seu instinto social. Os ambiciosos geralmente pagam demais pelo que obtêm e ficam ainda mais infelizes depois que alguns obtêm. 4. Não acumule mais do que você precisa. Não há distinção real em ser o homem mais rico do cemitério. Muitos cidadãos sinceros agem como se houvesse bolso nas mortalhas. Supõe-se que já superamos a crença primitiva de que devemos enterrar os bens do homem com ele para que o seu espírito possa desfrutá-lo no outro mundo. Aqui, novamente, o caminho do meio é o mais sábio. Reservemos parte de nossa energia para o prazer e para nos dedicarmos totalmente à tarefa de acumular. Muitos homens que ganharam 1 milhão não viveram para gastá-lo. Uma vida rica pode ser mais prática do que uma conta bancária monumental. Número 5. Aprenda a relaxar. A grande tensão é uma abominação. Quanto mais tensos ficamos, mais estupidamente agimos e, de acordo com os antigos budistas, a estupidez é um pecado capital. Atualmente, muitas pessoas ditas eficientes estão bem à beira de um colapso de nervos. É provável que isso não se deva ao excesso de trabalho, mas a impulsos irracionais que ela vem dentro delas mesmas. Algumas dizem que estão sobrecarregando os seus recursos para manter seus empregos ou para manter famílias extravagantes. Quer você acredite ou não, você será o melhor produtor e o melhor provedor se não entrar em colapso por exaustão psíquica em algum momento crítico, quando estiver mais necessitado de uma boa saúde. Se seus colegas não perceberem isso, talvez precisem de conselhos práticos. Número 6. Cultive o bom senso de humor. Como nunca antes, nós mais alegramos e iluminamos os cantos de onde estamos. Quanto mais seriamente levamos a nós mesmos as nossas responsabilidades, mais monótonos nos tornamos. É uma graça salvadora perceber que, embora viver seja um assunto sério, podemos levá-lo a sério demais. Lembre-se também de que o humor genuíno não é amargo, cínico ou crítico. É uma capacidade de rir com o mundo e não do mundo. Se formos rir de alguém, que seja de nós mesmos. O humor é um tempero para a vida. Ele acrescenta sabor ao trabalho, entusiasmo às brincadeiras, charme ao autoaperfeiçoamento e prova aos outros que temos segurança dentro de nós mesmos. Um riso sincero e feliz, como a alegria do riso das crianças. Alivia a tensão e restaura a nossa boa natureza. Aliás, ele faz amigos e inspira confiança. Número 7. Encontre uma razão para a sua própria existência. A menos que acredite em algo maior do que você mesmo, que tenha algum propósito mais vital do que a acumulação ou o avanço dos negócios e na sociedade. Se você está apenas existindo, não vivendo, um padrão simples é perceber que as leis da natureza que o colocaram aqui parecem estar preocupadas principalmente com o crescimento. Você é bem-sucedido na medida em que cresce, na medida em que se torna uma pessoa mais sábia, mais útil e mais segura. Em outras palavras, vivemos para aprender. Por esse mesmo processo, aprendemos a viver. Amplie seu horizonte, desenvolva um interesse por tudo e que é bom, belo e útil. O amor pela música, pela arte, pela grande literatura, pela filosofia abrangente e pela fé simples. Proporciona um grande bem intenso. Fortaleça o interior de sua natureza e o exterior será melhor. Número 8. Nunca prejudique intencionalmente outra pessoa. Nunca
por palavras ou ações. Retribua o mal com o bem ou o mal com o mal. Elimine os pensamentos e emoções negativos e destrutivos de sua personalidade, ou eles acabarão contribuindo para a sua infelicidade. Ao olharmos ao nosso redor, vemos resultados trágicos de indivíduos e nações que guardam rancor ou alimentam o instinto de vingança. A vida inofensiva salva aqueles que a vivem de muitos dos choques mortais aos quais a carne está sujeita. Nossas atitudes críticas e nossas longas lembranças de males que os outros causaram apenas reduzem nossa eficiência atual e colocam em risco a saúde e a vitalidade. Até mesmo o homem egoísta percebe que não pode se dar ao luxo de guardar rancor, e o altruísta simplesmente não permite que os rancores se acumulem, porque sabe e acredita que é melhor. Número 9. Cuidado com a raiva. Quando o mau humor se nos controla, não somos mais capazes de nos controlar. Em um momento de raiva, podemos citar uma situação que exigirá anos para ser remediada. Por que deveríamos gastar nosso tempo tentando nos recuperar de nossos próprios erros? Se desaprovarmos, devemos expor nosso caso de forma simples e tranquila e lembrar que nunca devemos tentar corrigir outra pessoa quando já cometemos uma falha tão grande quanto a ela. Um temperamento explosivo é uma séria desvantagem no negócio ou no lar. É inútil dizer que não podemos controlar a raiva. Isto é, o mesmo que admitir que perdemos o poder de controlar a nós mesmos. Se nós ressentimos com a indelicadeza dos outros e com a irritabilidade coletiva dessa geração, vamos nos certificar de que não somos um dos fatores de irritação. Número 10. E por último, de fato, o mais importante, nunca culpe os outros por nossos próprios erros. Isso não é necessário. Cada um de nós parece ter uma capacidade incrível de fazer as coisas de forma ruim e escolher de forma imprudente. Na verdade, estamos com um problema porque não fizemos um construtivo de poder e das habilidades que recebemos como direito de nascença. Os outros só podem nos ferir quando nossa própria vida interior é fraca demais para nos sustentar na presença de provações ou testes. Em vez de nos ressentirmos com os infortúnios e procurarmos desculpar nossas próprias limitações, devemos encarar os fatos. Ou somos mais fortes do que o problema e podemos resolvê-lo de forma inteligente, ou o problema é mais forte do que nós. E a única solução é aumentar nossa própria força. Os outros não são culpados por nossa infelicidade. Cada homem ou mulher deve buscar sua própria paz de espírito e, como nas noites árabes tão bem expressaram, a felicidade deve ser conquistada. Regra número 1. Discutiremos brevemente a primeira de nossas 10 regras para a vida melhor. Nosso tema é, portanto, parar de se preocupar. É evidente que o simples fato de dizer para uma pessoa para corrigir um hábito há muito estabelecido provavelmente não produzirá nenhum resultado permanente. Na verdade, a pessoa que se preocupa deve-se ampliar sua compreensão da vida a fim de adotar uma atitude positiva e construtiva, enquanto estiver sob pressão de alguma circunstância infeliz. A preocupação é um sinal de que precisamos fazer um exame cuidadoso de nós mesmos. Há muitos problemas que exigem uma análise cuidadosa, mas nenhum deles pode ser melhorado pela preocupação. Para algumas pessoas, a preocupação é considerada uma atitude adequada na presença de uma emergência. Ela parece indicar que estamos profundamente comovidos e dispostos a aceitar o fardo da vida em todas as suas implicações mais angustiantes. Não se preocupar quanto aos outros estão se preocupando. Na verdade, não se preocupar mais do que todos os outros implicaria que somos superficiais e indiferentes aos infortúnios de nossa espécie. Aqui está um exemplo importante em que a conformidade com práticas predominantes é destrutiva e sem propósito.
A pessoa que se preocupa, caso tenha se tornado um especialista, tem a capacidade de vivenciar a mesma situação desagradável muitas vezes. Como resultado de antecipar o pior e repetir essa antecipação, a mente fica sobrecarregada pela magnitude do problema, que, na verdade, pode não ter grandes consequências. O desgaste da disposição reage sobre a saúde e se estende até mesmo sobre nossas relações sociais e comerciais. A pessoa preocupada pode ser respeitada por uma extrema ansiedade, mas não será popular em sua casa, entre seus amigos ou em seu local de trabalho. A preocupação é contagiosa, no nosso exemplo. Lembra nossos colegas de seus próprios problemas e uma atmosfera de tristeza é rapidamente gerada. A melhor solução para uma possível preocupação é o ataque frontal à causa. Todos os recursos devem ser conservados e, acima de tudo, não deve haver atrasos nem necessário. Quanto mais tempo permanecermos à beira de uma situação dolorosa, mais dolorosa ela se tornará. O próprio processo de se preocupar sobrecarrega nossos recursos mentais. Há muito pouco espaço para o pensamento positivo em uma mente que está cheia de medos, dúvidas e incertezas. Se chegar o dia em que precisamos enfrentar a emergência, estaremos pelo menos prontos se não tivermos esgotado o nosso otimismo e minado a nossa coragem. Se preocupar-se com as coisas em geral é insensato. Preocupar-se conosco em particular ainda é mais insensato. É muito fácil cair na hipocondria, que é uma ansiedade mórbida sobre nós mesmos, nossa saúde e nossos ajustes da sociedade. A preocupação sempre aumenta o medo, e o medo, por sua vez, prejudica o julgamento e desestimula a ação rápida e prática. Observou-se que as pessoas com poucos problemas geralmente são as que mais se preocupam. Quando nos deparamos com uma grande crise, geralmente nos colocamos instintivamente à altura da ocasião. Enfrentamos a estratégia muito melhor do que os inconvenientes triviais. Certa vez, perguntaram ao antigo filósofo grego, em um estado de espírito pensativo, o que ele tinha em mente. Estou me preocupando, respondeu a ele. Um conhecido perguntou, por que você se preocupa? O velho acadêmico respondeu sobriamente, estou muito preocupado com o pensamento de que a preocupação não faz bem. Esse é, em essência, o ciclo vicioso que acaba afligindo todos os que se preocupam. Os melhores antídotos para a preocupação são a fé profunda e duradoura na benevolência e da providência, a sabedoria de resolver os problemas de forma natural e simples e a coragem de ser fiel aos princípios diante da adversidade. Já foi dito que no auge da sabedoria para o homem é saber o que fazer em seguida, e o auge da coragem é a força para fazer o que deve ser feito. Se não formos capazes de alcançar essa integridade dentro de nós mesmos, devemos perceber que a felicidade e a segurança futuras devem ser alcançadas por meio da reeducação de nossos hábitos e atitudes. Se quisermos ser felizes, devemos usar o tempo que estamos dedicando agora a projetos menos importantes e construir dentro de nós recursos que possam garantir uma vida mais plena e melhor. Podemos concluir que, nesse caso, a palavra sábia deve ser suficiente. Pense direito e viva direito. Regra número 2. No que refere ao número 2 de nossas regras para uma vida melhor, podemos interferir na atividade principal de várias pessoas. A regra diz que o seguinte: pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. 2 pontos importantes se apresentam imediatamente. Os esforços para dominar e possuir não só contribuem para a miséria dos outros, mas também são a causa imediata da infelicidade pessoal do indivíduo que está tentando realizar esse programa. A maioria das pessoas que são egoístas por natureza não se preocupa muito com as dificuldades que podem causar, mas se preocupa imediatamente com o seu próprio conforto. Portanto, atacaremos a questão por esse ângulo. Qualquer pessoa que possa ser dominada e possuída provavelmente não vale a pena ser
dominada e possuída. As pessoas genuínas insistem em seus direitos e estão dispostas a defendê-los. Isso significa um conflito quase imediato, que pode se estender por anos ou até mesmo por toda a vida, sem nenhum benefício real para ninguém. As pessoas inclinadas a dominar e possuir logo descobrem que enfrentam uma oposição organizada. Tudo o que eles podem esperar é uma vitória negativa, por ser que a vítima, por estar presa a um padrão, não consiga se rebelar e escapar instantaneamente, mas o instinto de se libertar da tirania cresce constante e rapidamente e, por fim, termina em uma situação crítica. O tipo dominador não gosta de ser considerado ditatorial ou tirânico. Ele prefere presumir que, na pior das hipóteses, é um ditador benevolente. Tudo que ele quer é ajudar aos outros, levando-os a fazer exatamente o que ele acredita que é melhor para eles. Isso significa que, quando elas resistem, ele fica devidamente magoado e indignado. Portanto, quando a tendência à dominação é forte, as mágoas são muitas e desilusões quase que contínuas. Por fim, o instinto de dominação, se não for corrigido, causará uma vida solitária e sem amor. A posse só é importante na medida em que o indivíduo é dono de si mesmo. No momento em que tentamos possuir os outros, estamos nos engajando num projeto que certamente fracassará. Lembre-se de que os outros não desejam ser possuídos, assim como nós não desejamos ser possuídos. A maioria das pessoas possessivas se ressente das atitudes possessivas dos outros, e é assim como o ressentimento, a pressão arterial também aumenta. Nem mesmo a posse em si é uma bênção incondicional. Uma vez acumuladas, precisamos administrar nossas posses. Quando destruímos os direitos dos outros de viver as suas próprias vidas, nos tornamos responsáveis por essas vidas. Se eles seguirem os nossos conselhos e acreditarem em nossa dominação, certamente seremos excepcionalmente sábios, prudentes, criteriosos e práticos. Poucas pessoas possessivas têm qualquer uma dessas qualidades em grau acentuado. Suas próprias vidas não são bem vividas, mas elas desejam que os outros reconheçam uma autoridade que nunca foi demonstrada com sucesso. Isso é mais um motivo de resistência e causa uma grande pressão no sistema digestivo. Quando queremos ajudar alguém, devemos ter o prazer de ajudar essa pessoa a fazer o que ela quer fazer. Se os seus projetos forem incompatíveis com as nossas convicções, ela poderá recusar a nossa ajuda. Nem mesmo as crianças pequenas devem ser dominadas e possuídas. Elas devem ser controladas quanto necessário e orientadas da melhor forma possível pelos seus pais. Se forem dominadas, elas se tornarão mais fracas e menos autoconfiantes. Se forem vítimas do excesso de posse, ficam desmoralizadas ou se tornam rebeldes. Nesse mundo, possuímos mais completamente aquilo que liberamos mais completamente. A base de nossos relacionamentos deve ser voluntária. Nossos amigos devem gostar de estar conosco, porque somos amigáveis. Nossos parentes devem nos preferir por causa das qualidades que naturalmente os atraem e prendem o seu interesse e atenção. Não podemos forçar o respeito e admiração dos outros. Precisamos conquistá-los por meio de uma própria conduta. Se formos autoconfiantes, apresentaremos um padrão construtivo de realização. Os outros nos procurarão porque precisam do que temos e gostariam de saber como adquirimos qualidades que contribuíram para uma vida melhor. Se, por natureza, formos amigáveis, gentis e um pouco impessoais, raramente estaremos sozinhos. Receberemos as honras que jamais conseguiremos obter por meio da dominação e da possessividade. Regra 3. Recomendamos que as pessoas atenciosas moderem a ambição. Isso é tão contrário às práticas predominantes que exige uma explicação. Todos nós somos ensinados que devemos ser bem-sucedidos e que é a nossa responsabilidade pessoal melhorar
a nossa sorte de todas as maneiras possíveis, mesmo às custas da saúde e da felicidade. No entanto, o simples fato de que muitos concordarem com uma política não prova que essa política seja correta. Basta estudar a vida de pessoas bem-sucedidas e ouvir suas próprias histórias sobre o que o sucesso lhe custou para perceber que é muito possível ser um fracasso extraordinário e bem-sucedido. Uma quantidade moderada de ambição é certamente necessária e, sem o incentivo para melhorar e avançar, não haveria progresso, pessoal ou coletivo. A dificuldade o sucesso exige muito tempo e atenção. Precisamos dedicar a esse objetivo a maior parte de nossos recursos e nosso tempo. Aos poucos, nos sacrificamos internamente a um programa que nos priva de lazer, sobrecarrega nossos recursos mentais e físicos e nos impede de desfrutar as coisas realmente belas e deliciosas da vida. Um senhor que conheço, que era um executivo de seguros, serviu tão bem a empresa que depois de 25 anos de serviço fiel, eles o presentearam com 3 meses de férias na Europa. Depois que ele voltou, um amigo lhe perguntou como ele havia gostado de uma das grandes galerias de arte da França. Ele respondeu imediatamente: é um risco de seguro ruim. Não há hidrante em um raio de 800 metros, não há sistema de sprinkler e o prédio em si é uma armadilha contra incêndio. A tentativa de progredir no mundo faz coisas em nossa mente. Podemos nos tornar limitados a ponto de a riqueza ou a autoridade que alcançamos não nos trazer mais prazer ou satisfação. A maioria dos que ganham dinheiro gasta pouco dinheiro. Um dos homens mais ricos do mundo usava barbante como cadarço de sapato, porque não conseguia suportar o gasto de 10 centavos. Este homem era um sucesso, invejado por muitos, admirado por poucos e amado por ninguém. Seu nome era mencionado por jovens aspirantes a economistas como um exemplo de ambição. Se eles trabalhassem tanto quanto ele e se sacrificassem como ele se sacrificou, eles também poderiam esperar ficar ricos. Aqui, a filosofia entra em cena. Afinal de contas, a filosofia é nada mais, nada menos do que um bom senso organizado. Ela aponta que, neste mundo, precisamos pagar de alguma forma por tudo que obtemos. Para satisfazer a ambição, precisamos pagar com nossas próprias vidas. Por meio de um sucesso moderado, podemos oferecer a oportunidade de viver melhor e desfrutar de um certo grau de segurança e conforto. Mas quem pode ser moderadamente sucedido? No momento em que assumimos o glamour da expansão financeira, nos tornamos viciados em um mecanismo de formação de hábitos. Um homem me disse que o seu objetivo era ganhar $1 milhão. Depois iria se aposentar e aproveitar a vida. Ele era um daqueles que atingem sua meta, mas não se aposentam. Imediatamente, ele ficou obcecado com a possibilidade de aumentar seu patrimônio para $5 milhões. Ele morreu de insuficiência cardíaca em algum lugar em seu 4º milhão. A ambição pode pregar outra peça cruel naqueles que são viciados em seus caminhos. Ela faz com que as pessoas boas e gentis sejam muito infelizes, porque, por uma razão ou outra, não conseguem atingir o nível de sucesso que estabeleceram para si mesmas. Cercadas por altas finanças e sob constante pressão para expandir além de suas possibilidades e habilidades, elas negligenciam completamente as coisas boas que já possuem. Esquecem de seus lares felizes, filhos brilhantes e, em conhecimento, bons amigos e um emprego seguro, e ficam com pena de si mesmos quando leem sobre vastas propriedades de outra pessoa. Não faz muito tempo, uma pessoa rica despejou suas mágoas em meu ouvido, dizendo: quero viajar, quero estudar, quero me aprimorar e dedicar mais afeto pessoal e tempo à minha família. Mas não posso. Entre reuniões de diretoria às segundas-feiras, contadores às terças, relatórios de ações todos os dias e incontroláveis fardos de posse, levo quase todas as horas de meus dias e muitas noites apenas para manter o que eu tenho. Parece-me que uma geração dominada por esse padrão de ambição está causando a si mesma
uma grande quantidade de sofrimento desnecessário. Esse mundo é um lugar lindo e a maioria de nós deveria viver nele razoavelmente bem se fôssemos razoáveis. Isso não é um apelo à pobreza. Todos nós devemos arcar com nossa parcela adequada do fardo de trabalho e responsabilidade no mundo. Seremos pessoas melhores e mais felizes se mantivermos a fé naqueles que dependem de nós e, dessa forma, preservarmos também nossa dignidade pessoal. Mas não acreditemos que a vida dita bem-sucedida deva ser uma vida rica ou importante. Para sermos pessoas de verdade, precisamos ter uma existência interior que também tenha um propósito. Quando estamos ocupados demais para aprender, viver e amar, estamos ocupados para o nosso próprio bem. Às vezes precisamos decidir entre levar adiante algum propósito ambicioso e negligenciar ou prejudicar outras pessoas. Nunca estaremos satisfeitos se comprarmos o sucesso à custa da honra, da integridade ou da nossa própria humanidade natural. O mundo está cheio de pessoas ambiciosas. Talvez seja por isso que tantos de nossos negócios vão mal. Sonhe com um futuro melhor e planeje uma vida bem-sucedida, mas seja moderado. Lembre-se de que tudo o que o dinheiro pode comprar é uma certa quantidade de tempo ou lazer para fazer as coisas que você quer fazer. Os ricos admitiram que um pouco menos de dinheiro ou um pouco mais de felicidade é o caminho mais sensato. Regra número 4. Nossa quarta regra para uma vida melhor é um ataque frontal à psicose do sucesso. Se você for sábio, não acumule mais do que precisa. Alguns dos acumuladores por natureza, assim como há certos animais que armazenam seus próprios suprimentos de alimentos para o inverno rigoroso, proteger o futuro de todas as formas razoáveis é prudência, mas presumir que quanto mais você tiver, mais feliz será pura insensatez. A moderação protegerá o pensador contra qualquer atitude extrema que possa ter resultados prejudiciais. Há dois tipos de acúmulo. Você pode aumentar o seu estoque natural ao ter mais e ao se tornar mais. Nunca dedique nossa vida tão completamente à acumulação que nos esqueçamos de enriquecer o caráter e reunir os tesouros que não podem ser tirados de nós pelas vicissitudes da Bolsa de Valores. Devemos ser capazes de responder à pergunta: quanto valeremos se perdermos tudo o que temos? Isso deixaria muita gente constrangida, mas poucos partem desse mundo sem se deparar com essa pergunta. Há um ditado que diz que quanto temos mais do que precisamos, outra pessoa terá menos do que precisa. É interessante, portanto, que possamos ter e manter o máximo possível das melhores coisas da vida sem prejudicar de forma alguma a segurança dos outros. A felicidade ou contentamento, a paz de espírito ou o amor pela beleza, a sabedoria e a serenidade pode ser nosso sem que nenhuma outra pessoa fique mais pobre. De fato, quanto mais dessas qualidades possuirmos, mais seguras e felizes serão as outras pessoas, especialmente aquelas que estão em nossa esfera de influência. A experiência mostra que o instinto de acumular exerce uma influência hipnótica sobre a mente. Quando somos possuídos por esse instinto, perdemos todo o senso de valores e nos vemos vítimas de um hábito forte e perigoso. Esse hábito pode ter tantas consequências trágicas quanto o alcoolismo crônico ou a dependência de narcóticos. Aos poucos, toda a nossa perspectiva de vida é distorcida e deformada, e nos tornamos um pouco mais do que máquinas de fazer dinheiro. A acumulação se estende também para as coisas que podem ser compradas com o dinheiro. O estabelecimento excessivamente pretensioso, o padrão extravagante de manutenção e a exibição inútil que não influencia ninguém que vale a pena. Conheço muitos casos de pessoas de realizações de capacidade moderadas que se sentem totalmente desconfortáveis em um ambiente extravagante e pretensioso que consideram necessário para a posição social. Napoleão descobriu que poderia conquistar uma nação
durante uma guerra, mas não poderia administrá-la com sabedoria em período de paz. Os Napoleões econômicos descobrem que, por meio de políticas comerciais astutas, podem ganhar dinheiro, mas, devido à deficiência de caráter, não pode usá-lo nem gastá-lo de forma inteligente. Todos os meses, fortunas são desperdiçadas no país por pessoas que tentam compensar a falta de aquisições internas com o gasto generoso de dinheiro. Se os dólares são tão importantes que estamos dispostos a arruinar nossa vida e destruir nossa saúde para obtê-los, eles não devem ser desperdiçados. Quando desperdiçamos dinheiro, simplesmente provamos que ele não tem valor para nós. As coisas que realmente queremos na vida não podem ser compradas com a moeda do reino. É possível que investimentos moderados e prudentes possam proporcionar o lazer para o autoaperfeiçoamento, mas os investimentos em si não são prova de autoaperfeiçoamento. Um homem que recentemente havia ganhado muito dinheiro enviou sua filha para uma escola de moda no leste. Ele recebeu uma carta dizendo que seria sensato retirar sua filha da escola porque, no que diz respeito à educação, ela simplesmente não tinha capacidade. O pai, indignado, imediatamente enviou a carta de volta. Compre um para ela. Não me importo com o preço. Infelizmente, não podemos comprar paz de espírito, contentamento ou inteligência. Mas, se tivermos muito dinheiro, estaremos inclinados a pensar que não precisamos mais dessas graças interiores. Quando chegamos a essa conclusão, somos vítimas de nossas posses e mais pobres entre os pobres. Com o trabalho, compramos oportunidades. O dinheiro que ganhamos nos dá a chance de nos aperfeiçoar. Ele é útil na medida em que sabemos como usá-lo para enriquecer o caráter e a vida. Certa vez, Sócrates disse: se quisesse amaldiçoar um homem, diria a ele que seus filhos sejam extravagantes. O contentamento vem para aqueles que estão felizes em viver moderadamente. Regra número 5. A quinta de nossas regras para uma vida melhor é uma recomendação simples, mas importante. Aprenda a relaxar. Ao apontar isso em uma ocasião, recebi um comentário interessante. Você não aprende a relaxar. Se você se sente bem por dentro, você está relaxado. Para entender esse pensamento, como a pessoa comum pode aprender a se sentir bem em um mundo que mais ou menos conspira contra essa emoção moderada e controladora? A resposta parece ser que o relaxamento deve ser o resultado de um grau de segurança interna. Não podemos relaxar quando estamos preocupados, assustados ou irritados. Uma fórmula é perceber que mudar a mente das responsabilidades e fardos familiares para atividades novas e menos cheias de pressão promove o relaxamento. É, nesse ponto, que os hobbies e os interesses avocacionais não são apenas úteis, mas necessários. Em nosso mundo, uma pessoa que não tem hobby está se expondo aos dilemas de uma mente unilateral. O valor terapêutico dos hobbies é agora reconhecido em todo o mundo econômico, e todas as pessoas sob estresse em comum são aconselhadas a cultivar interesses corretivos. Mesmo que um hobby seja caro, ele pode não custar tanto quanto as contas de médico que resultam no excesso de tensão. Há um instinto autocorretivo no homem que o impede naturalmente a equilibrar suas atividades e, dessa forma, proteger sua saúde. Algum de nós, entretanto, luta contra esse instinto porque acredita que a divisão de atividade desperdiça tempo e dispersa recursos. Lembre-se de que um colapso nervoso pode perturbar a economia planejada por muitos anos, ao passo que períodos adequados de relaxamento realmente aumentam a eficiência. As ocupações são mais justificadas pela possibilidade de que se tornarem profissões reais e lucrativas em algum momento futuro ou em uma mudança inesperada das nossas carreiras. A pessoa que pensa em seus próprios problemas
o tempo todo pode ser sincera, mas não pode ser realmente eficiente. Atualmente, o instinto para mecanismo de fuga é forte, e muitas dessas fugas não são construtivas nem desejáveis. Portanto, é necessário planejar a recreação com a mesma atenção que planejamos o trabalho. A pessoa que se esqueceu de como desfrutar de uma quantidade razoável de descanso e lazer, na verdade, esqueceu-se de como viver. Quanto mais incessantes forem as demandas sobre os nossos recursos físicos, mais urgente se torna a necessidade de descanso. Poucos conseguem descansar ficando inativos. Eles não podem simplesmente sentar-se, cruzar as mãos e anunciar que pretende relaxar. O plano mais sensato é transferir o ponto de atenção para o que é prazeroso e interessante e permitir que o entusiasmo natural quebre a atenção. Às vezes, trabalhamos mais durante as férias do que quando estamos empregados. Portanto, devemos nos lembrar de que fazer o que os outros querem que façamos é trabalho. E fazer o que queremos é diversão. Uma boa filosofia de vida e o desenvolvimento de interesses artísticos ajudam a neutralizar as tarefas mais pesadas que precisam ser realizadas. Portanto, à medida que amadurecemos, fica mais fácil relaxar. Os preguiçosos e os instruídos. Os preguiçosos porque são indolentes e os instruídos porque são sábios. O lazer não precisa ser desperdiçado. Ele exercita faculdades que normalmente não são empregadas e dá expressão às emoções há muito reprimidas. Um homem não se sente que está perdendo tempo quando joga golfe ou tênis ou se associa a um clube de esqui. Ele sabe que está dando ao seu corpo físico uma chance de se fortalecer contra o esgotamento e a exaustão das pressões dos negócios. O relaxamento é tão necessário quanto a nutrição adequada, o sono adequado e a boa ventilação. Maomé, o profeta do Islã, dividia o dia em 3 períodos de 8 horas. Um deles se dedicava ao trabalho, o outro ao descanso e o terceiro ao aprimoramento de si mesmo por meio do estudo. Da recreação e de uma vida familiar sólida. Essa é uma boa regra porque mantém o equilíbrio. Não há razão para sacrificarmos tudo ou mais na vida para satisfazer a facção de uma ambição incontrolável ou objetivo desesperado. Aprenda a pensar no relaxamento como um dever moral, por meio do qual você protege os valores mais importantes de sua vida. Se você não consegue relaxar e, no momento em que tenta descansar, começa a se inquietar, essa mensagem é muito oportuna. Você já está se metendo em problemas e, a menos que reconheça os sintomas, sua normalidade pessoal estará ameaçada. Regra de número 6. O cultivo de um senso de humor é a sexta de nossas 10 regras para uma vida melhor. Cada indivíduo pode ter sua própria definição do que é humor, mas muito poucos percebem que esse é um ponto de vista que deve se desenvolver dentro do caráter para que seja genuíno e espontâneo. A forma mais baixa de humor é o prazer derivado de infortúnios dos outros ou das dificuldades em que nossos companheiros se envolver. O verdadeiro humorista é sempre gentil, amável, observador e estimulante. Com frequência, ele é capaz de pregar uma mensagem ou apontar uma lição que seria questionável se fosse apresentada em um tom mais sóbrio. Antigamente, os príncipes poderosos tinham bobos da corte e somente eles podiam insultar os seus senhores impunemente. Muitos desses bobos da corte eram profundamente eruditos e muito sábios, pois é preciso ter um profundo entendimento humano, uma ampla experiência e uma compreensão imediata para ser espirituoso sem ser desagradável. Na vida cotidiana, nada orienta a pessoa em seu ambiente mais rapidamente do que a capacidade de ter uma visão separada de si mesmo. Se pudermos nos afastar e nos observar, poderemos ter um novo e apropriado motivo para fazer humor. As ações dos outros podem parecer ridículas,
mas achamos que as ações mais ridículas de nós mesmo devem ser levadas a sério pelos outros. O verdadeiro humorista é aquele que não gosta de rir de si mesmo tanto quanto gosta de rir dos outros. Esse, no entanto, é o verdadeiro teste para um filósofo. Muitos dos problemas que parecem profundos e terríveis são um pouco mais do que ridículos e visto em perspectiva. É essa falta de perspectiva que nos leva a sermos sérios demais, quando talvez a leveza da mente resolve tudo. O humor, é claro, é como um condimento. Ele dá sabor à comida, mas não contribui necessariamente para a nutrição. Pesquisas mostram, entretanto, que os alimentos que apreciamos têm maior probabilidade de serem bem aceitos pelo corpo e aplicados para seus devidos fins. Não podemos viver de condimentos, mas, como criaturas sociais, precisamos de uma certa quantidade de ajustes para viver bem. O senso de humor não implica em uma natureza superficial. Todos nós conhecemos pessoas que tentaram desesperadamente ser engraçadas e falharam miseravelmente. Quando forçamos uma capacidade não natural, destruímos o próprio princípio do humor, que não pode florescer em naturezas superficiais. As leis que regem a conduta humana estão sempre enfatizando o equilíbrio e a moderação entre os extremos. O que é desequilíbrio destrói a si mesmo. Em um extremo, podemos ter uma profunda e permanente consideração, um grande senso de responsabilidade, uma profunda dedicação ao dever e uma firme convicção de que a vida não é engraçada. Esse excesso não nos torna úteis nem mais práticos e, por si só, resolve poucos os males dos quais a carne está sujeita. Por outro lado, oscilar continuamente com um riacho raso, vivendo sempre na superfície das ocorrências e não acrescentando nada como digno de consideração madura, é outro extremo perigoso. Em algum lugar há um ponto de equilíbrio, mas o homem sempre achou difícil fazer a coisa com moderação. A falta do que os chineses chamam de média ou equilíbrio faz com que passemos um extremo para o outro com considerável desgaste de toda a personalidade. Não pode haver uma filosofia de vida sem humor, o que não pode haver humor verdadeiro sem uma boa filosofia de vida. O equilíbrio entre esses dois fatores é, portanto, o símbolo adequado da maturidade. A mente humana, as emoções e o corpo físico florescem melhor quando a pessoa no corpo é equilibrada, moderada e otimista. O riso sincero relaxa a tensão corporal e libera muitas pressões que, de outra forma, poderiam se acumular e se manifestar de maneiras menos desejáveis. O hábito do humor tem um maravilhoso poder de transmutação, como a varinha de condão de uma rainha das fadas. Ele transforma o que é comum em algo encantador. Todos nós já apreciamos o humor de Mark Twain e William Roger, e sabemos que o mundo é melhor por causa de suas contribuições ao nosso modo de vida. Nunca seja tão ocupado, tão atencioso, tão culto, tão rico ou tão sobrecarregado que não seja mais capaz de relaxar com um sorriso tranquilo. Regra de número 7. A 7ª regra diz respeito a encontrar uma razão para a existência pessoal. A experiência mostra que é mais provável que alcançarmos a integração da personalidade se vivemos cada dia para avançar em um objetivo principal. Em outras palavras, é mais provável que cheguemos a algum lugar se tivermos uma visão clara do que desejamos realizar. Todos os líderes brilhantes das profissões, artes, ciências e ofícios concordam que devemos ser movidos por um forte propósito pelo qual estão dispostos a sacrificar questões de menor importância. Esse é um pensamento sólido, mas só tem valor na medida em que o objetivo que visualizamos é valioso e significativo. Para manter um plano, precisamos primeiro ter um plano, e não podemos nos esforçar por metas que não entendemos e pelas quais não temos apreço sincero.
Quanto melhor e mais sábia for a pessoa, melhor será o plano ao qual ela poderá dedicar sua vida. Nesses tempos incertos, não é totalmente satisfatório investir todas as nossas esperanças e sonhos nas coisas físicas ao nosso redor. Podemos desenvolver um negócio que será varrido pela mudança dos tempos. Podemos construir uma posição social que enfrentará o colapso com as reviravoltas econômicas. Com o passar dos anos, certamente chegará um momento em que teremos que nos perguntar quanto valeríamos se perdêssemos tudo o que temos. A resposta é óbvia. Independente do que temos, valemos o que somos. A sociedade moderna oferece oportunidades maravilhosas para nos tornarmos mais como pessoas. A sabedoria de 50 séculos está disponível para nós. Há visões e os sonhos mais nobres de todos os tempos chegaram a essa geração como uma herança completa. Acima de tudo, em nosso estilo de vida, temos o direito e o privilégio de crescer internamente. Nossas mentes e corações não são censurados, nem somos proibidos de pensar e falar em acordo com nossas convicções. Esse privilégio de crescimento é fundamental para a nossa liberdade. E essa liberdade de crescimento é a resposta para a maioria dos problemas que sobrecarregam a nossa vida diária. Não podemos escapar dos problemas negando-os ou fugindo de decisões que eles exigem. Há apenas um remédio permanente para qualquer situação crítica. Devemos superá-la. No entanto, em que somos maiores do que o problema, ele deixará de existir e nunca mais voltará. Se, no entanto, tentarmos nos esquivar de um problema, ele voltará várias vezes para nos atormentar. Não seria, então, sensato fazer do crescimento a nossa razão de viver? Vamos dominar qualquer habilidade ou capacidade necessária para que possamos fazer o nosso trabalho bem feito e sem medo de preocupação. À medida que crescemos, também percebemos que o aumento do conhecimento e da compreensão confere novas dimensões às atividades comuns. A vida é mais maravilhosa à medida que a entendemos. Sentimos a verdadeira alegria de fazer o bem, as coisas, e à medida em que nos tornamos hábeis e autoconfiantes. A maioria das pessoas tem muitos problemas, alguns grandes, outros pequenos, alguns imediatos, outros remotos, alguns razoáveis, outros irracionais. Suponha que você se dedique a resolver cada uma dessas situações irritantes separadamente. Seria uma tarefa incrível e mal lhe sobraria tempo para preservar o seu padrão de vida. Portanto, é sensato buscar uma solução pela qual muitas incertezas possam ser esclarecidas ao mesmo tempo. Isso significa que devemos nos perguntar: qual é o denominador comum de nossa infelicidade composta? Por que isso me deixa infeliz na quarta-feira e aquilo na quinta-feira? Na verdade, porque quase tudo me deixa infeliz. Não é mais fácil nos colocarmos em uma atitude construtiva, corrigindo assim muitos detalhes problemáticos, do que tentar lidar com cada um deles como um incidente separado e não relacionado? Um homem sábio disse uma certa vez: mude a si mesmo e você mudará tudo. Não pode existir problemas em uma vida que tenha esclarecido seus próprios propósitos. Naturalmente, haverá muito trabalho a ser feito, mas ele será significativo e com propósito. Não significa que as pessoas sábias estejam livres de adversidades ou tragédias, pois poucas podem ser completamente sábias. No entanto, até mesmo um pouco de sabedoria nos impede de criar novos problemas e nos dá coragem e paciência para enfrentar aqueles que não podem ser evitados com uma boa esperança. Regra número 8. Nessa época de intensa competição, é bom lembrar a 8ª regra para uma vida melhor: nunca prejudicar intencionalmente outra pessoa. A impiedade nunca dá bons frutos, e aqueles que semeiam cardos colherão cardos. Ninguém nesse mundo tem tanto amigos que possa dar ao luxo de fazer um inimigo desnecessário. A civilização não poderá atingir sua meta natural se os cidadãos continuarem a viver de acordo com a lei da selva. Há momentos em que todos somos tentados a retribuir o mal com o mal, mas se seguirmos essa política,
nunca poderemos conhecer a felicidade e a segurança pessoal. Viver por meio de concessões significa, no final, viver com concessões. Cada um de nós deve ser capaz de suportar nossas próprias disposições com certo grau de dignidade. Não podemos fazer isso se, na quietude da meditação particular, soubermos que somos pessoas desprezíveis. Muitas carreiras de destaque não resistem a um exame cuidadoso. A fortuna foi conquistada às custas da honra e por meio de uma contribuição direta e intencional para o infortúnio de outros. Com o passar dos anos, todos temos que olhar para trás e há horas em que pesam no coração e na mente. Na natureza, há leis que não podemos violar impunemente. O código pelo qual vivemos se torna o código que pode causar a nossa morte. Há algo dentro de um homem chamado consciência. O que é e por que é, isso pode estar sujeito a debate, mas não há dúvida de que a sua voz pequena e calma não pode ser ignorada. Ir contra a consciência é ameaçar o equilíbrio mental, a integridade emocional e a saúde física. Ninguém pode estar bem e feliz se estiver preocupado com sua conduta. Se não tivermos uma filosofia de vida, podemos adotar a atitude de que podemos fazer o que quisermos, independentemente das consequências. No entanto, isso não ajuda muito, pois, se não houver uma filosofia dentro de nós, já estaremos desesperadamente doentes, quer saibamos disso ou não. O arrependimento é um fenômeno contra o qual ninguém é imune. Chega um momento, na maioria das vidas, em que precisamos encarar os erros que cometemos e desejar ter vivido de forma diferente. Já vi o arrependimento trazer consigo tristezas quase indescritíveis. É mais sábio e melhor não nos comportarmos de modo de que nossos erros sejam erros de julgamento e não crimes do coração. Se, então, tivermos de tomar uma decisão entre sacrificar alguma ambição nossa ou contribuir para a tristeza de outra pessoa, reconheçamos a virtude do altruísmo. Os impulsos construtivos regeneram o corpo do homem e lhe dão novos recursos para alcançar a sua carreira com honra e bondade. Há um traço de sadismo na maioria dos seres humanos. Se estivermos frustrados, cansados e cheios de problemas, sentimos que é justificável sermos rudes. Se formos feridos, temos o impulso de ferir outra pessoa. Então, desculpamos nosso próprio mau comportamento porque os outros foram injustos ou irracionais. Na verdade, não há desculpa para uma conduta que não seja digna de nossa própria humanidade. Como a cooperação e os negócios honestos rendem dividendos, podemos nos esquecer de que nossa conduta deve ser um exemplo que os outros estarão inclinados a seguir? Se quisermos um lar feliz, devemos ser respeitados pelos membros de nossa própria família. Se quisermos que nossos filhos sejam bons cidadãos, devemos dar-lhe o exemplo. Não adianta pregar honestidade e depois praticar desonestidade. Aqueles que vierem depois de nós estarão inclinados a ser como nós, especialmente se receberem a pregação constante de nossa conduta. Se, portanto, quisermos esperar as alegrias simples e naturais da vida e longos anos felizes para encerrar o nosso período terreno, precisamos conquistar o respeito e o amor daqueles que nos conhecem muito bem. A felicidade não pode vir para aqueles que buscam diretamente. Ninguém pode se fazer feliz, pois mesmo os programas planejados não dão certo quando chega a hora. A felicidade é um subproduto da boa vida. Se guardarmos a lei nos guardará. Se vivermos bem, teremos uma boa colheita. É lamentável descobrir isso somente nos anos de colheita. Podemos então descobrir que não temos aquilo que não conquistamos. Nesse caso, o arrependimento não é lucrativo, pois não lhe pode restaurar o dano causado. Podemos dizer então que se um homem está disposto a seguir um programa cuidadoso para manter a sua saúde física e a sua eficiência, ele também deve seguir um programa bem planejado para manter
a saúde de sua mente e de suas emoções. Ele deve viver uma vida calculada para fortalecer suas faculdades e aprofundar suas emoções. Se, desde cedo, ele decidir manter a fé em seu mundo e aceitar apenas aquilo que conquistou, viverá para conhecer a satisfação. Regra número 9. Em nossa lista de regras para uma vida melhor, a número 9 é cuidado com a raiva. Com o mesmo espírito, também tome cuidado com o que comumente chamamos de indignação justa. Ambas têm o mesmo efeito prejudicial sobre a disposição e o caráter humanos. A raiva é a perda de autocontrole, é um excesso de ressentimento expresso por meio de palavras mal pensadas e conduta imprudente. É fácil para as pessoas de temperamento explosivo ficarem com raiva e, muitas vezes, o estado de espírito passa rapidamente, mas os resultados podem prolongar. Há uma escola de pensamento que se considera um temperamento ocasional como uma extroversão legítima. Não devemos frustrar nossas inclinações para que elas não se acumulem e acabem trazendo sérias consequências. Provavelmente é verdade que, uma vez que o temperamento tenha surgido nas emoções, não é muito que possa ser feito para evitar sua expressão, mas porque ficamos com raiva com tanta frequência e com tantas ocorrências comparativamente triviais, a raiva, assim como a preocupação, pode ser apenas um hábito. Assim como a preocupação, as pessoas que causam a raiva podem ser redirecionadas e reeducadas. O indivíduo mal-humorado raramente se dá conta de que sua conduta prejudica o padrão da sociedade humana. Preocupado apenas com a sua expressão de sua irritação pessoal, ele enfraquece todos os laços naturais que deveriam ser protegidos e honrados. Ele se desfigura e diminui a consideração que tem por seus companheiros. Quando as crianças pequenas estão com raiva ou têm acesso de raiva, um remédio é colocá-las à frente de um espelho. Quando a criança vê sua própria expressão, ela reconhece que está se deformando e destruindo a beleza e o charme de sua aparência e de seus modos. Não há maneira mais completa de deturpar a si mesmo do que se entregar a um ataque de fúria. Pode-se dizer que, quando uma pessoa irritada revela sua irritação, ela não está se deturpando, mas está dizendo a verdade sobre si mesma. Entretanto, essa não é uma observação estritamente factual. Ninguém fica com raiva o tempo todo e só damos testemunho de nossa própria natureza essencial quando não estamos tentando ser bons ou maus. Ambos os extremos se afastam do normal, e o homem é mais capaz de funcionar com eficiência quando não sofre pressões intensas de qualquer tipo. Quando estamos com raiva, é provável que percamos o controle de nossas palavras e ações, ficamos ressentidos com conselhos moderados e nos tornamos mais intensos quando formos contrariados. As palavras têm poder e ficam profundamente gravadas na memória de nossos amigos e inimigos. Pode ser necessário anos de paciência para consertar uma situação causada por alguns momentos de intemperança emocional. Assim, uma energia valiosa pode ser gasta para neutralizar os resultados de uma energia desperdiçada. Cada vez mais, nossas habilidades humanas são desperdiçadas em projetos que nunca poderiam ter existido. Os mal-entendidos raramente são reparados por meio de irritabilidade. É bem possível que estejamos apropriadamente indignados com as palavras ou ações de outra pessoa. Entretanto, se quisermos ter a maior influência corretiva possível, devemos ter cuidado para não tomar as mesmas atitudes que nos desagradam nos outros. Não há provas por experiência própria de que duas coisas erradas podem dar certo. O melhor que pode dizer é que o próprio erro é duplicado. Quando a indignação é justa, surge dentro de nós há uma necessidade premente de calma e integração de caráter. Se conseguirmos preservar o nosso próprio equilíbrio em uma situação difícil, teremos dominado a situação. O fato de uma outra pessoa ter perdido a paciência nunca pode justificar a
perpetuação de uma briga. Temos o direito de nos retirar com dignidade de qualquer situação que ofenda o nosso senso de valores, mas não podemos dar ao luxo de nos envolver emocionalmente. O homem moderno está sob uma enorme pressão psicológica, portanto, é preciso ter cada vez mais cuidado com a conduta pessoal. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar recursos que são difíceis, mas não impossíveis de substituir. Por que deveríamos nos fortalecer fisicamente com vitaminas, minerais e inúmeros remédios modernos apenas para nos destruirmos com explosões destrutivas de emoção? Se quisermos viver muito e permanecer útil, precisamos viver bem e desenvolver um grau razoável de paciência. Há muitos casos em que uma explosão de temperamento foi seguida de uma reação física séria e até mesmo fatal. A recompensa de uma boa disposição é uma boa vida. Talvez o amor de nossa família e o respeito de nossos amigos valham o autocontrole. Regra de número 10. A última de nossas 10 regras é uma das mais importantes, e é nunca culpar os outros por nossos erros. Em primeiro lugar, podemos ter pouco respeito por uma pessoa que não reconhece falhas óbvias. Nós o consideramos egocêntrico e egoísta. Na verdade, não há razão para culpar alguém por muita severidade por seu primeiro erro, mas podemos duvidar de sua inteligência se ele repetir o mesmo erro várias vezes. Se as coisas derem errado, é bom presumir que isso se deve à política corrupta, à instabilidade geral dos assuntos mundiais, à estupidez de nossos associados e à ignorância de nossos amigos. Esse tipo de pensamento nos deixa completamente inocentes de todos os erros. Uma reflexão reconfortante. Não é preciso dizer que nunca corrigiremos nossos erros enquanto nós recusarmos a reconhecer que os cometemos. É igualmente óbvio que não podemos corrigir os erros do mundo inteiro e podemos adotar a horrível atitude de que estamos predestinados a sofrer. A experiência e a reflexão revelam que quase todas as pessoas estão numa situação difícil que causaram a si mesma. Pode haver momentos em que a lógica da situação parece obscura, mas é muito mais seguro presumir que o problema foi criado por nós mesmos e, portanto, pode ser reconsertado por nossos próprios esforços. Pensar de outra forma é presumir que vivemos em um universo desonesto, e essa suposição é uma catástrofe. Se podemos construir um bom futuro, também podemos ter a genialidade de acumular um futuro ruim. Portanto, quando algo der errado, vamos primeiro examinar a nós mesmos. Tampouco devemos ser muito parciais nesse exame. Não desculpemos todas as nossas próprias falhas, porque as entendemos, e condenemos todas as falhas dos outros, porque não as entendemos. Pelas reclamações que ouvimos das pessoas problemáticas, parece que a principal ocupação dos mortais é arruinar a vida um dos outros. Quase todo mundo é capaz de fazer uma lista longa e detalhada das injustiças que sofreu, dos problemas que conheceu e das misérias das quais é vítima. Depois de observar e ouvir esses reclamões, o observador imparcial percebe que essas pessoas podem ser um fardo pesado e ingrato para todos que conhecem. Elas estão há tanto tempo mergulhadas em sua própria autopiedade que nunca lhes ocorre listar os erros que cometeram, os problemas que causaram e as situações desagradáveis que geraram. Então é necessário que alguém se desfaça e confesse suas falhas pessoais. Mas é bom examinar os débitos e os créditos da personalidade e da quietude da reflexão particular. O problema com as pessoas desagradáveis é que seus conhecidos não têm inclinação para criar uma situação, iniciando uma discussão. Quando nossa conduta é tal que os outros não conseguem se dar bem conosco, eles geralmente se retiram silenciosamente e nos deixam à mercê do tempo. Tendo tornado impossível a permanência deles, nós proclamamos vítimas de sua indiferença quando eles partem. Talvez seja mais sensato para todos os envolvidos se os amigos que partem fizessem uma declaração simples
e honesta do motivo de sua partida. Se vários deles partissem na mesma causa e nós soubéssemos disso, talvez houvesse um incentivo maior para a reforma pessoal. Todos nós crescemos com nossos erros. Eles têm pouco valor para nós, a menos que aceitamos e compreendamos. Existe uma crença popular de que quanto mais velhos ficamos, mais sábios somos. No entanto, isso nem sempre é verdade, pois não importa quanto tempo vivamos, a experiência é pouco significativa se não buscarmos honestamente as causas de nossos problemas. Também é uma ideia sábia não ficar remoendo o infortúnio. Pense bem, aprenda tudo o que puder, corrija suas falhas e depois continue a viver uma vida melhor. Muitas pessoas são escravas abjetas do passado. Elas nunca conseguem esquecer as coisas que deveriam ser lembradas e não parecem nunca se lembrar das lições em que nunca deveriam ter sido esquecidas. É melhor sermos rigorosos conosco quando se trata de princípios. Não adianta reclamar porque não somos perfeitos, mas há muito proveito no autoaperfeiçoamento, quando e onde isso for possível. Se estivermos cientes dos nossos próprios defeitos, poderemos agir de acordo, mas se culparmos o mundo por nossos problemas, não poderemos agir de alguma forma. Afinal de contas, o mundo é apenas um número de pessoas, a maioria das quais está convencida de que todos os outros estão errados. Encare isso com franqueza. Você não pode estar sempre certo e sempre em apuros. As palavras fruto da experiência resumem de forma simples o que o mundo aprendeu sobre viver bem. Esperamos que elas sejam úteis para você.